primeiros assuntos são rápidos. Oi. Não, vou continuar. Vai até novembro a turma, né? Outubro, novembro? Outubro. Vou continuar. É porque essa semana pediram pra eu entrar 2 vezes. Aí semana que vem eu vou entrar só uma vez. Quer dizer, eu vou entrar segunda e terça, mas não vai ser 2 aulas na mesma noite. Vai ser só uma aula. Acho que tem outro professor. Aí a partir das semanas de agosto é só 2 entradas por semana mesmo. Até outubro. Aí, por exemplo, aqui na parte inicial de História do Maranhão é bem rápido mesmo, porque tipo, não tem tantas coisas, tantas informações. Agora, quando a gente entrar na parte de História do Brasil, porra, velho, é muita coisa, é muita informação. E se eles detalham na parte de História do Maranhão, na do Brasil eles não detalham, eles botam lá, Era Vargas. Te fode pra estudar 15 anos de Era Vargas lá. Oi? É coisa pra caramba, porque como ele não descreve, eu tenho que trabalhar na perspectiva política, na perspectiva econômica, falar das mudanças sociais. Então, isso querendo ou não, se eu entro uma noite, vai ser tipo 2 aulas de. Mas assim, a gente programou para que encaixe tudo perfeito. Se eu não estou enganado, são 10 aulas de História do Maranhão e 14 do Brasil, ou 12 do Brasil, não lembro agora de cabeça. São entradas, né? Caso sejam as entradas de 1 hora e meia. Vamos lá, galera. Continuando nossa conversa aqui, a gente estava falando então sobre a companhia, sobre o Estado do Maranhão. Falamos aí sobre a Companhia de Comércio do Estado do Maranhão. São 2 tópicos explícitos no teu edital. E o terceiro tópico que está relacionado, inclusive eles estão exatamente no mesmo tópico do teu edital, é a chamada revolta de Beckman, tá? No teu edital não tá Beckman, tá? Beckman é a mesma revolta, tá? Inclusive isso aqui é um termo muito antigo. Não sei porque o CESP bota isso, se toda vez que a gente vai trabalhar, geralmente aparece esse termo. Para quem gosta de resolver questão ali, procurar no que concursos, nesses sites aí, joga esse nome que aparece um número maior de itens. Se tu jogar esse daqui, vai aparecer pouquíssimos, tá? Que seria uma referência ao nome, ao sobrenome dos líderes que participaram, né, dos cabeças dessa revolta aí, tá? Só que para te entender o que foi a revolta de Beckman, além de você entender, obviamente, que a gente trabalhou lá no primeiro horário, é importante que você entenda o contexto histórico colonial como um todo. Início do século XVII, na verdade, o final do século XVII, né, porque essa revolta ela é de 1684, tá? Ela ocorre no ano de 1684, logo é o final, né, as 2 últimas décadas ali do século XVII, e o início do século XVIII, que é justamente o contexto das reformas pombalinas, vai ser marcado por uma porrada de revoltas estourando aqui no Brasil. E quando eu falo no Brasil, eu estou me referindo ao Estado do Maranhão e ao Estado do Brasil. Porque é um contexto de grande descontentamento dos colonos de forma geral com a coroa. E por que isso está rolando? Você já percebeu que a União Ibérica ela foi muito ruim para o Brasil. O Brasil perdeu território para o holandês, teve que tirar o holandês, expulsar o holandês aqui depois da Batalha do Guararapi. Se tornou uma periferia açucareira, porque o açúcar das Antilhas era muito mais viável para a economia europeia, era melhor e mais barato. Então, gera um momento que a gente chama de crise da economia açucareira. Nesse momento do início do século XVIII, né, já começa o processo de exploração mineradora, então o Sudeste começa a ganhar mais importância e o Nordeste vai definhando economicamente. Então pode ser para a colônia, para a coroa portuguesa, um momento talvez mais alegre, mais pujante da sua economia, para Portugal. Mas é porque eles encontraram ouro na região das Minas Gerais. Mas para a galera que vivia na região do Maranhão, na região do Grão-Pará, na região até de Pernambuco e Itamaracá, não foi tão bom assim. Porque todo o fluxo econômico da colônia gira em torno do Sudeste. Mais tarde, inclusive, o Pombal vai mudar a sede do Brasil, né? A capital sai de Salvador e vai lá para o Rio de Janeiro, assim como muda também aqui no norte, né? Sai de São Luís e vai para Belém. Isso começa a mudar o cenário, o jogo. Então, se antes estava ruim no contexto do Maranhão, economicamente falando, o negócio vai piorar a partir da implementação, da criação da Companhia de Comércio do Estado do Maranhão. Porque a gente viu no finalzinho da nossa primeira aula
que eles tinham objetivos de fortalecer a economia, de ocupar e dinamizar o território, de explorar as drogas do sertão, de defender contra invasões estrangeiras, mas eles não conseguiam fazer isso. Estava conversando com a colega agora há pouco, né? Entenda que existe uma coisa aqui chamada mercantilismo. É uma exploração. Apesar da gente falar os portugueses de forma genérica, você pode pensar que era todo o povo português. Quando eu falo Portugal, eu estou falando da coroa portuguesa. Existe uma coroa que está lá em Lisboa, o rei, a sua corte, todos os puxa-sacos e funcionários públicos que lucram com toda essa exploração colonial. Existem os funcionários deles, que são os caras que administram aqui, que têm cargos e também se beneficiam, mas numa escala menor. E existem os colonos, que são os caras que vieram aventurar, é a galera que nasceu aqui, né, os luso-brasileiros, né? Essa galera aqui, ela até pode ser uma elite, se eu comparar com a população pobre, se eu comparar com os indígenas, se eu comparar com os escravizados. Mas em relação à elite de Portugal, eles não são nada, entende? Então, essa galera que está aqui, ele pode até ser nascido em Portugal, mas se ele está numa condição de colono, se ele não é elite, ele está sendo explorado. Deu para entender a relação agora? Isso é uma relação de exploração colonial. Isso é uma relação marcada pelo mercantilismo. E é nesse contexto que a revolta de Beckmann ela vai acontecer. A revolta de Beckmann ela faz parte de um grupo de revoltas que vai acontecer no período colonial, que são chamadas de revoltas nativistas. A palavra nativista vem de nativo. Quem é o nativo? Nativo é um habitante local. Então são revoltas locais, digamos assim. E o que caracterizam essas revoltas? Elas são bem diferentes das revoltas chamadas emancipacionistas. Então vamos lá. No período colonial, ocorreram uma série de revoltas, principalmente no século XVIII. A gente pode separar essas revoltas em dois grupos, as nativistas e as emancipacionistas. Quais são as emancipacionistas? São as mais famosas. Conjuração Baiana, Inconfidência Mineira e Revolução Pernambucana. Essa tu nem te preocupa porque provavelmente ela não vai aparecer na tua prova de forma descarada. A gente vai falar sobre elas, porque quando a gente estiver trabalhando à frente de história do Brasil, eu vou precisar citar esse contexto. Não, se bem que não, porque a história do Brasil não começa no período colonial, começa no período imperial, então nem vai aparecer isso para vocês, tá? Então fica tranquilo com a Confidência Mineira, não precisa estudar, a Conjuração Baiana não precisa estudar, Revolução Pernambucana também não. Então, por que elas tinham esse nome? Porque todas elas queriam a independência da sua região em relação ao Brasil. Tipo, queriam romper com a coroa e queriam se tornar um país independente. Minas Gerais queria se tornar independente. Não é que ela queria o Brasil independente. Eles queriam a sua região independente. Beleza? Isso as revoltas emancipacionistas. Só que a revolta de Beckmann, ela não se classifica como emancipacionista. Ela se classifica como nativista. E o que seria uma revolta nativista? Seria aquelas revoltas que são desprovidas de caráter emancipatório. O que isso significa? Eles não exigem independência. Essas revoltas elas são motivadas por questões locais, por conflitos políticos, por conflitos econômicos, por interesses específicos de uma região. Temos entre as revoltas nativistas, obviamente a revolta de Beckmann, que é a mais antiga, né, que vai acontecer por alguns fatores que eu vou já citar para vocês. Mas nós temos também, por exemplo, a Guerra dos Emboabas, que vai ser uma guerra lá na região de Minas Gerais, uma disputa entre bandeirantes e os forasteiros, por conta de quem ia explorar o ouro ali. Nós tínhamos a Guerra dos Mascates, que foi uma guerra que rolou lá no Pernambuco, entre uma elite oligárquica de Olinda, né, oligárquica não, latifundiária de Olinda, e os comerciantes de Recife, né, uma briga quase que entre cidades ali. Nós teremos a revolta de Felipe dos Santos, que também acontece em Minas Gerais, contestando os altos impostos que os caras cobravam lá sobre a exploração do ouro.
Tem mais uma no Ceará que eu esqueci o nome agora. Mas eram conflitos locais, disputas locais, às vezes entre os próprios colonos ou dos colonos para com a coroa portuguesa. Mas nenhuma delas exigia separação do Brasil. Então, se vier uma questão na tua banca falando que a revolta de Beckmann exigia a independência do Maranhão, tá certo ou tá errado? Tá errado, porque ela não tem caráter emancipatório. Entenda emancipatório como separatista ou de tornar o Maranhão independente. Tranquilo? Outro ponto importante é que essa revolta não tem um projeto de Estado independente. Então vocês vão ver que os caras vão até tomar o poder. Mas o primeiro ato deles, independente. O primeiro ato deles é jurar fidelidade, é sinalizar obediência à coroa portuguesa, reforçando que eles não querem se tornar um país à parte, mas apenas reivindicar, né, as suas pautas ali, tá? E elas se configuram também, de forma geral, contra aspectos pontuais do Pacto Colonial. O que é o Pacto Colonial, tá? O Pacto Colonial é essa relação de monopólio comercial que precisa existir entre a colônia e a metrópole. Tá? Nunca se esqueça disso, porque quando a gente está falando de economia, às vezes pensa, pô, mas por que o colono não vendia lá para o Suriname? Por que o colono não vendia lá para a Guiana? Não pode. Todo produto que sai da colônia, seja do Estado do Brasil, do Estado do Maranhão, tem que ir para a sua metrópole. Ah, Fernando, então Portugal consome tudo? Não, Portugal vai vender isso para outros países. Só que é ele que vai ganhar a maior parte, obviamente, entendeu? Então, mas eu não posso, por exemplo, tirar aqui um carregamento de algodão do Brasil e levar ele imediatamente para outro país. Não, ele vai passar por Lisboa e de lá a burguesia e os comerciantes lisboetas vão espalhar isso pela Europa, como eles bem entenderem. Porque existe o pacto colonial e ele não pode ser rompido, ele não pode ser quebrado. Outro ponto que está relacionado às revoltas, no caso da revolta de Beckmann, é a própria política mercantilista. Então, revolta nativa, movimento, ele pode ser configurado como movimento nativista, e uma consequência das políticas mercantilistas. Tem alguns eventos, alguns marcos na história de Portugal, da monarquia portuguesa, que vão, digamos, como se um efeito cascata, influenciar na eclosão da revolta de Beckmann. Tá? Primeira delas é a própria restauração de Portugal, da coroa portuguesa, que eu falei para vocês também no início, na nossa primeira aula. Então, a restauração portuguesa que ocorreu em 1640, ela que pôs fim à chamada União Ibérica. Fez com que Portugal precisasse reorganizar a administração do seu reino, do seu império, né? E uma das primeiras medidas da coroa para resolver e arrumar o seu império foi a criação do Conselho Ultramarino. Conselho Ultramarino Português, que foi criado em 1642. Qual era a principal função do Conselho Ultramarino? Vamos lá, nós temos o rei de Portugal, que é o cara que manda na porra toda. Ele não tem, obviamente, que se preocupar só com o Brasil, ele tem a região da Angola, ele tem a Índia, ele tem as suas feitorias na costa da África, ele tem o próprio território de Portugal para administrar. Então, o que ele faz? Portugal, eu consigo eleger alguns funcionários aqui para administrar Portugal, e eu vou convocar um conselho, né, composto de várias pessoas, para tomar as decisões sobre o que a gente vai fazer nas nossas posses, além
do Atlântico, né? Por isso que ultramarino. E é esse conselho ultramarino, então, que vai tomar as decisões que vão ser aplicadas na América Portuguesa como um todo. Tá? Seu objetivo principal era o reforço do pacto colonial. Olha só, se durante o período da União Ibérica as regiões da América Portuguesa ficaram muito soltas, cada um fazendo o que queria, cada governador tocando o barco como bem entendia, pelo menos tentando organizar, mas estava bagunçado o negócio. Portugal tinha perdido território na América, no caso aqui no Brasil, mas também tinha perdido na África, tinha perdido na Ásia. A economia e o território português estavam uma bagunça. Então, o que é reforçar o pacto colonial? Basicamente é chegar nas áreas de dominação e dizer: ei, nunca se esqueçam que vocês são nossa colônia. Que você que vive aí, você tem que pagar imposto para a coroa portuguesa. Que as mercadorias que saem daí, elas têm que sair exclusivamente para Portugal. Então é meio que Portugal, a partir de 1642, apertando as rédeas da colônia, né? Cobrando mais imposto, impondo mais taxa, aumentando preços. Isso vai se refletir como? Numa vida um pouco mais difícil para o colono. O colono que estava acostumado a lucrar mais, como ele citou naquele texto que a gente estava falando, né, do texto que discordava, o colono está solto, né? Quase como uma anarquia, que o próprio rei descreve aquilo numa carta. Os caras estão acostumados com a autonomia, eles querem fazer o que eles bem entenderem, mas não é bem assim. Precisamos organizar a administração das posses da coroa. E é muito interessante perceber, a gente vive numa república, né? O presidente da república, ele só administra o país. Aquilo que é de riqueza do país não é dele. Ele tem que administrar em prol de todos, dentro da teoria política, né? Dentro de uma monarquia, a riqueza de um país não é do povo do país. A riqueza do país é do rei. Então, o ouro que sai do Brasil é do rei, a droga do sertão que sai do Brasil é do rei, o território pertence ao rei. A sesmaria que ele doa não é tua, é dele. A hora que ele quiser tirar, ele tira. Isso a gente chama de patrimonialismo. E nesse texto que a gente trabalhou na aula anterior, ele fala que eu, enquanto monarca, eu perdi território, eu perdi riqueza, eu perdi um monte de coisa. Então agora vocês aí, meros mortais, vão organizar a estrutura administrativa dessa porra para eu conseguir lucrar de novo. Então, aperta-se a rédea para que a exploração ela se intensifique. Portugal, depois da União Ibérica, ele ficou economicamente frágil. Então eu preciso recuperar minha riqueza. Como é que eu vou fazer isso? Explorando. Só que quando ele aperta essas rédeas, é obviamente que os colonos vão chiar. Eles vão começar a reclamar. E aí, quais são as medidas que ele vai tomar? Obviamente, o rei não vai sair lá de Portugal e chegar aqui, bora, paga teu imposto. Ele não vai chegar aqui, bora, cadê a mercadoria? Eu vou pegar aqui e vou vender na Europa. Ele não vai fazer isso. Ele vai criar uma empresa, ele vai organizar uma empresa, com auxílio, obviamente, da elite econômica ali de Portugal. Por isso que a companhia de comércio ela é uma empresa de capital misto. Ela tem interferência do capital privado, mas também tem do setor público, para fazer esse papel de bicho-papão, digamos assim. Numa justificativa de que eu vou ajudar o colono, na verdade eu vou fazer o quê? Eu vou explorar. Então, dentro dessa política mercantilista, na tentativa de reforçar esse pacto colonial, você vai ter aqui a criação das companhias de comércio. E aí a gente falou lá no primeiro horário quais são essas companhias de comércio. Companhia Geral de Comércio do Brasil, fundada em 1649, então ela é mais antiga, tá? E a nossa famosa Companhia de Comércio do Estado do Maranhão.
que foi fundada quando? 1621, rapaz. 21 foi criado o Estado do Maranhão. A Companhia de Comércio foi criada quando? 82. Sei onde eu tô que eu não... 1682. Cara, essas datas tem que memorizar, tá? Criação do Estado do Maranhão, criação da Companhia de Comércio do Maranhão, é que é data-chave, tá? Data-chave. Ah, preciso lembrar de qual foi o dia que o Mendonça Furtado chegou. Não, não precisa. Precisa lembrar de quando foi criada essas instituições importantíssimas para a história do teu futuro estado, onde você vai residir. Beleza? Então, é nesse contexto. E aí, o objetivo delas vocês viram na nossa última aula, né? O objetivo era, no caso aqui da Companhia do Maranhão, estimular a ocupação e a defesa do território, explorar economicamente, prestar auxílio aos colonos, comprar a mercadoria deles, vender, né? Manufaturas europeias para eles, tudo num preço bacana, sem exageros, resolver o problema da mão de obra, né? Trazer escravizados para cá. A média era trazer quantos escravizados? 10 mil, num período de quantos anos? 20 anos. Uma média de quantos escravizados por ano? 500. Foi assim que aconteceu? O número foi muito menor, gerando uma crise na mão de... E o que o colono faz para tentar resolver esse problema? Ele quer escravizar quem? A gente, né? Quer escravizar o indígena. Mas ele pode fazer isso? Não pode. Por quê? Quem está barrando? Jesuíta. Eles estão felizes com os jesuítas? O que eles querem que aconteça com os jesuítas? Sal neles. Vão embora para lá, para a Europa. Então, percebe como a aula, da primeira aula, ela se conecta com o que a gente vai falar agora. Toda aquela estrutura, todas aquelas politicagens que a gente falou, vai resultar nisso aqui. No descontentamento desses caras. Que vai resultar na revolta de Beckman. Então, bora colocar aqui uma definição do que foi essa tal de revolta do Beckman. Tá? Achei ridículo esse nome. O nome do cara é Beckman, chama de Beckman. Vamos botar aqui a definição. Geralmente, galera, a gente vai ver isso nos exercícios, mas tanto a Sebrasp quanto as outras bancas, elas pedem bastante o famoso o que foi a revolta de Beckman e suas motivações, tá? É geralmente o que é cobrado. Então a gente pode colocar: foi uma rebelião ou uma revolta, você... Mesma coisa. Uma rebelião nativista. Você já sabe o que é nativista, né? É uma que não tem caráter emancipatório, ou seja, não exige independência. É uma revolta que é contra aspectos pontuais do Pacto Colonial. Que representou a insatisfação da elite colonial do Maranhão. Entenda, Estado do Maranhão. Com a política econômica portuguesa. Simples e direta essa definição. Agora eu te pergunto para ti. Analise a seguinte afirmação. É possível afirmar que a revolta de Beckman possui um caráter popular, certo ou errado? Errado? Por quê? Hã? Por quê? É errado, vocês acertaram, mas por que tá errado? Por causa de quê? Da elite
Ei, não é uma revolta encabeçada pelo povo, por gente pobre. Quem lidera essa revolta é a elite, é quem tem grana, principalmente grandes proprietários de terra. Porque se um dos questionamentos é exatamente os baixos preços que se paga pelos produtos coloniais, quem que não vai gostar de vender barato? É quem tem produto colonial para vender. Quem que tem produto colonial para vender? É o grande proprietário de terra. Porque aqui, nesse caso, o produto que eu estou falando não é as drogas do sertão, necessariamente. Aqui eu estou falando principalmente de açúcar e algodão. Mais tarde vai entrar o tabaco. O Maranhão vai se tornar um grande produtor de tabaco no século XVIII, mas isso é papo para um outro momento. Mas nesse momento ainda é o açúcar e o algodão, tá? Então, o cara, para produzir açúcar e produzir algodão, ele vai ter que ter grande propriedade de terra. Logo, ele é um latifundiário. E é ele que está interessado nisso. Uma das maiores preocupações era a questão da mão de obra. Quem escraviza é povo ou é o latifundiário? Latifundiário. Então, o colega que apontou está perfeito. Não é um de caráter popular, porque é um movimento elitista. Fernando, mas vai ter membros do povo, das camadas mais populares participando? Vai, mas em segundo plano. Quem protagoniza, ou seja, quem toma as decisões do movimento, é a elite. Por que a revolta de Beckman tem esse nome? Por causa de dois dos principais líderes deles, que eram os irmãos Beckman. Manuel Beckman e Tomás Beckman. Tá? Então a gente pode dizer aqui também que uma outra, que uma motivação, uma das causas, podemos destacar aqui, desse movimento, é o conflito, essa insatisfação, melhor dizendo, ela vai ser marcada pelo conflito entre colonos contra a Companhia de Comércio e contra também os jesuítas. Tá? Então é ódio a esses dois aqui. Causas. Tua banca pode te cobrar as causas do conflito. E aí é bom a gente definir, deixar de uma forma bem descrita, bem explícita para ti. Tá? Causa justamente o monopólio comercial da companhia. Monopólio comercial da Companhia de Comércio do Maranhão. Podemos destacar também aqui o problema da baixa oferta de mão de obra escravizada. E aqui pode ser cobrado tanto o problema da mão de obra escravizada africana, quanto o problema da proibição da escravidão indígena, tá? Pode ser cobrado para você a questão dos preços elevados dos produtos importados. Tá? Pode ser cobrado a questão dos baixos preços pagos pelos produtos coloniais. Tá? E pode ser cobrado também a questão indígena, que marca, obviamente, o conflito entre colonos e jesuítas, tá? Então, geralmente, as bancas elas abordam as causas, os fatores, o contexto que levou
a revolta de Beckman? Ela pode te cobrar de forma mais simples, só te perguntando o que foi a revolta de Beckman. Geralmente essas questões elas são fáceis, tá? Não tem nada muito absurdo. Beleza? Objetivos também é um fator que pode vir aí, tá? O que eles queriam então se revoltando? Existem dois objetivos principais. E eu acho que tu consegue adivinhar tranquilamente quais são eles. Era tornar o Maranhão independente? O que tu acha que resolveria o problema deles aqui? Baixar o preço? Só isso resolve? O que tá causando o problema dos colonos aqui, ó? Eles vão pedir a extinção da companhia de comércio, que ela acabe, que ela deixe de existir, tá? Extinção da companhia. E vão exigir também a expulsão dos jesuítas. Tadinho dos jesuítas, ninguém gosta deles. Tá? A expulsão dos jesuítas. Inclusive, um dos primeiros atos, quando eles tomam poder, é mandar os 27 pobres jesuítas que estavam no convento de Santo Antônio pegar o beco. Ó, sai, vão embora, voltam para Portugal, vão pro quinto dos infernos, mas não pisam mais aqui no Maranhão. E de fato eles vão embora. Depois eles voltam, mais tarde eles vão ser expulsos de novo pelo Pombal, e aí não tem como eles voltarem, tá? Mas sempre ficavam nesse ida e vinda. E por que só os jesuítas, principalmente? Porque os jesuítas eram aqueles que tinham uma ingerência, tinham uma força política e econômica muito grande nos interiores, principalmente, né? Então eles interferiam muito na política, interferiam muito na questão dos indígenas. Então eles eram meio que uma ameaça para as elites locais, tá? Tranquilo até aqui? Queridos, pode aparecer também para você o nome de alguns líderes dessa revolta. Os caras que encabeçaram esse movimento, tá? Pode aparecer, normalmente aparece, né? O Manuel e o Tomás Beckman. Quem era o manda-chuva? Era o mais velho, Manuel. O mais novo é sempre o teleguiado, né? Ó, tá irmão mais novo, né? Porque se tem um aí. Além desse, pode aparecer um outro cara que também teve um papel importante, que é o Jorge de Sampaio de Carvalho. Jorge de Sampaio de Carvalho, tá? Esses caras acabaram tomando a frente do movimento. E como foi que ocorreu? Qual foi o desenrolar deste movimento? No dia 25 de fevereiro de 1684, essas elites, obviamente, já insatisfeitas ali por toda a dinâmica de exploração, pelo alto pagamento de impostos, pelo monopólio das atitudes, quem governava nesse período, quem administrava, melhor dizendo, a companhia de comércio nesse período aí, era um cara chamado Pascoal Pereira Jansen. E esse cara, ele entrou para a história do Maranhão como um dos caras mais corruptos que passaram por ali, né? Um dos casos de corrupção, né, que as elites apontavam para ele é que ele alterava as medidas da balança que eles usavam para medir as compras, né? Então, tipo, vamos lá, o cara é um produtor de algodão, ele vai levar não sei quantas arrobas de um carregamento de algodão. Então o cara chega lá com 2 arrobas e meia, aí na balança dele só usava 2. Então sempre havia uma alteração nos pesos e medidas, onde o colono ele vai perder, enquanto a companhia vai ganhar. Desvio de recursos que a coroa repassava e não chegava até os colonos. Um dos incentivos que a companhia devia dar era um incentivo financeiro também, tipo, promovendo, fazendo empréstimo aos colonos. E isso nunca rolava, porque meio que a companhia nunca tinha dinheiro, mas o cara vivia muito bem. Então, eles acusavam ele como ser uma das causas, né, desse problema que o Maranhão vivia. E então essas lideranças aproveitaram, só que esse cara, obviamente, ele era protegido do governador daquela época, que era acho que é o Gaspar de Souza, se eu não estou enganado. E aí o governador, nesse período, ele tinha vindo a Belém. Então, meio que o governador não estava em São Luís, só estava
o capitão Mor, que era o Baltazar Fernandes. Eles invadiram o palácio do governo local. Obviamente não havia uma resistência, porque eram os próprios membros da elite que estavam ali se conglomerando, eram pessoas influentes. Chegaram, ó, a gente está te depondo. O Baltazar era o capitão Mor, então meio que ele era o chefe de segurança da parte militar da coisa ali. É como se ele pegasse aqui, sei lá, o coronel de polícia responsável pela região, prenderam o cara, falaram, ó, você vai ficar preso, a gente tá tomando poder e a gente vai tomar uma série de medidas agora. Só que qual foi a sacada dele? Por que não teve, digamos assim, uma resistência militar? Como tinha membros muito influentes da elite local de São Luís, eles alegaram que as medidas que eles estavam tomando ali tinham sido feitas a mando da coroa portuguesa. E naquela época tu não tinha um WhatsApp pra mandar aqui, pô, rei, foi verdade que o fulano aqui... Tu ia mandar no máximo uma carta, que ia demorar meses pra chegar lá, e meses pra voltar até o cara confirmar se aquilo procede ou não. Não tinha como. Ou alguém ir lá e voltar pra tentar conversar, mas não tinha como. Então o cara chegou dando carteirada, ó, o rei mandou eu fazer isso aqui, tá bom, né? E aí meio que aconteceu isso. Fevereiro de 1684, os caras tomaram o poder na mão grande, né? Chegaram lá, tomaram as portas. E aí o que eles fizeram? Sinalizaram o governador, que estava em Belém, né? Mandaram para eles uma carta, ó, perdeu o otário. O Baltazar tiraram ele de São Luís, foram no convento de Santo Antônio, tinham 27 padres, mais ou menos, jesuítas lá, falaram, ó, vocês estão expulsos da colônia, vocês não são mais bem-vindos aqui. Mandaram eles embora também. Aí eu não lembro agora, mas eu acho que, se eu não me engano, eles vêm a Belém, né? E eles estabelecem uma junta administrativa, né? Chamada de Junta dos Três Estados, onde eles pegariam representantes dos 3 setores da sociedade de São Luís. Para quem já estudou, já conhece um pouco sobre a história da Revolução Francesa, do antigo regime europeu, desde a Idade Média, havia uma crença política de que a sociedade ela era dividida em 3 estados, em 3 estamentos. O primeiro estado seria o clero, aqueles que oram, os que representam a igreja e o poder religioso. O segundo estado seria a nobreza, a elite de nome, né? E o terceiro estado seria, no caso da Idade Média, os servos, o povo, as pessoas livres, mas pobres, né? E essa organização seria uma organização de caráter divino. Então, muitas sociedades do antigo regime, mas até o século XVII, XVIII, ainda acreditavam muito nessa visão, de que toda organização social sempre passava por isso: clero, nobreza e o povo. Então, é curioso perceber que quando eles tomam o poder, eles tentam montar um governo similar a essa estrutura. Aí, quem seria o clérigo ali participante dessa jossa aí, né? Que depois ele vai sofrer as consequências. É um frade carmelita, ó, de uma outra ordem religiosa, que é a Ordem do Carmo, os devotos de Nossa Senhora do Carmo. É porque eu não sei, quem é católico vai entender, mas quem não é tipo, todo mundo é clérigo dentro, padre, todo mundo é padre dentro da igreja católica. Para ocupar o clero, a pessoa precisa ser no mínimo padre, diácono e tal. Só que, digamos que você escolhe a universidade de padre que você vai ter. Você escolhe um rumo. Aí você tem padre capuchinho, você tem padre barnabita, você tem padre jesuíta, tem um monte de seminário, o cara estuda lá, ele vai seguir uma linha teológica, todo mundo vai ser reconhecido pela igreja, a sua maior autoridade será o Papa, mas digamos que cada um, ele segue uma linha própria, que eles chamam de carismas. É por isso que alguns se vestem diferente. Ó, tem aqui em Belém, você olha, o capuchinho sempre tá com aquele hábito, né? Aquela roupa mais marrom, com o símbolo amarrado, né? Tem aquele negocinho aqui na cabeça. Tem outros que sempre andam com barbão e tal. Aí tem outros que já andam mais formal, né? Quando a gente pega Basílica Barnabitas. Então, cada um tem um procedimento. Eles fazem parte de uma mesma instituição, mas cada um tem um procedimento. No período colonial, isso se revertia também em politicagem. Se tu é jesuíta, vai para lá, eu sou carmelita, vem para cá, eu sou e cada um no seu quadrado. Cada um tem seu convento, todo mundo segue as leis da igreja, mas cada um por si. Então, quando os jesuítas, que eram os mais influentes, eles são expulsos, aquelas ordens menos importantes aproveitou, opa, tem um cargo vago aqui para um padre, eu vou me encaixar aqui mesmo. E foi o caso do Inácio, do padre carmelita Inácio da Assunção. Então ele representaria a igreja, poder da fé.
Poder da nobreza, digamos assim, dos latifundiários. O Manuel Beckmann, que era o principal líder, e o Eugênio Maranhão, 2 latifundiários, 2 grandes proprietários de terra, tá? E eles ali eram os cabeças desse movimento, e tinha também 2 caras ali não tão conhecidos, que era o Belchior Gonçalves e o Francisco Deiró, que representariam as camadas populares. Pô, Fernando, eu preciso lembrar de todos esses nomes? Cara, eu preciso lembrar dos nomes dos caras mais importantes, pelo menos, tá? Que são os irmãos Beckmann, que representam os cabeças desse movimento mesmo, que são a elite latifundiária, tá? Esses outros não vão aparecer com tanta frequência, tá? E aí, Fernando, tomaram poder, o que eles começam a fazer? Basicamente, cara, só deu tempo deles expulsarem os jesuítas, estabelecerem governos provisórios, tentarem administrar, ou seja, eles impedem a atividade da companhia de comércio e eles passam a gerir as relações econômicas. Aí alguém tem uma brilhante ideia de falar, olha, mas é bom a gente se justificar logo com o rei de Portugal, senão vai dar ruim, né? Aí pega o irmão mais novo, Thomas Beckmann, bota ele num barco e manda ele para Lisboa, para ele explicar para a coroa portuguesa que aquilo não era uma revolta separatista, que eles tinham boas intenções. Tu acha que isso ia dar certo? Primeira coisa que fazem, Thomas Beckmann desembarca em Lisboa, ele é preso. Ele é preso e junto ao irmão vai ser acusado de crime de lesa majestade. O que é lesa majestade? É tipo o pior crime que tu poderia cometer. Posso matar uma pessoa na colônia? Posso, de boa. Pega ali 2 anos, tá tranquilo, paga uma multa. Posso cometer crime de lesa majestade? Não. Qual é a pena? Enforcamento e esquartejamento. É o mesmo crime, e dentre vários outros, que o Tiradentes foi acusado e foi condenado. Então, além dele ter a pena... ele passa por um processo de suplício. É aquela história, o cara é usado como exemplo. Então, o Thomas Beckmann é preso, ele é remetido de Portugal de volta, no meio que ele é, entre aspas, deportado, só que já vem junto com ele o novo governador que vem para acabar com tudo isso, que é o Gomes Freire de Andrade. Eu acho que eu coloquei no material esses nomes, tá? E ele vem para cá para organizar o processo repressivo, né, do movimento. Só que assim, Fernando, vai haver uma guerra em São Luís por conta disso? Não, não vai encontrar resistência. Não é uma guerra de ordem, não é um conflito de ordem militar, ele é muito mais político. Jogada política, né? Prende um, manda prender, pega o guarda e os caras agoniados lá, eu prendo quem é que tá mandando. Não vai ter batalha a revolta de Beckmann. Ela é mais uma jogada, uma espécie de golpe político que acontece e que a coroa reage reprimindo. E não tem violência nesse negócio? Tem. A violência vem com a repressão da coroa portuguesa. Porque, meus queridos, uma coisa que a coroa portuguesa não quer nesse momento em que ela precisa reforçar que ela é a autoridade desse território é subversão. Ela não precisa de subvertores. Então, tanto nas revoltas nativistas quanto nas emancipacionistas, os cabeças serão punidos de forma extremamente violenta, né? Coloquei para você aí, por exemplo, Manuel Beckmann, foi o principal líder, foi condenado à morte por enforcamento, sendo posteriormente decapitado no dia 2 de novembro de 1685. É óbvio que todos esses indivíduos eles tinham direito a julgamento, tá? E graças a esse julgamento, outros não passaram pelo que o Manuel Beckmann passou. Então, muitos foram degredados. O que é o degredo? Você é expulso dos domínios coloniais portugueses. Ah, mas para onde eu vou? Te vira. Tu só não pode ir nem para Angola, nem para o Brasil, nem para a Índia, nem para Portugal. Te vira, vai para outro lugar. Tu não pode voltar. Se tu voltar, tu vai ser condenado à morte. É como se ele fosse um inimigo da coroa a partir daquele momento. Então, Manuel Beckmann foi de arrasta. Thomas Beckmann teve sua pena de morte comutada para degredo, porque ele vai colaborar depois, né? Dizer quem foi, o que aconteceu e tal. Foi condenado à morte, mas conseguiu reverter. E os outros, dentre eles o Jorge de Sampaio, tiveram penas de prisão. Alguns com menos influência foram multados, outros foram exilados, né? E os jesuítas voltaram. Jesuítas retornaram, que foram expulsos no mesmo ano de 1684, eles retornaram. O que nos interessa aqui? Fernando, então,
A revolta de Beckman não serviu pra merda nenhuma, porque os caras, todo mundo, a maioria morreu, foi preso, etc. Só que muita coisa da nossa história, galera, não necessariamente vai ter um efeito pragmático imediato, ou seja, uma consequência direta, pã, tá aqui, resultou. Não é assim que a história funciona. Muitas das vezes, a dinâmica ela vai ser posterior. Digamos, ela vai representar simbolicamente alguma coisa. E no caso da revolta de Beckman, ela representa, junto às outras revoltas, que a administração colonial estava dando sinais de decadência. Por exemplo, quando eu trabalho essa temática no ensino médio, e a gente vem numa ordem cronológica mais extensa, eu trabalho isso dentro de crise do sistema colonial brasileiro. É quando a colônia começa a dar sinais de não sustentação. E é um processo longo, gradual, lento, mas isso vai resultar lá em 1822 na nossa independência. Então ela é só uma das muitas revoltas, só que ela está inserida no contexto, obviamente, ali do Maranhão. Coloquei no teu material aí, ó, consequências. Apesar da derrota militar dos revoltosos, a coroa portuguesa reconheceu que parte das reclamações era legítima. Entre as principais consequências se destacam aí a extinção da Companhia de Comércio do Estado do Maranhão em 1685. Então a companhia, ela deixa de existir. Essa empresa deixa de existir em 85, porque ela fracassa, né? A partir dali, é necessário reorganizar a capitania, né, do Grão-Pará, do Maranhão, reorganizar o governo, né? Então ocorre a reorganização do sistema comercial da capitania. Manutenção da política de proteção aos indígenas aldeados, conduzida pelos jesuítas. Então, se era proibido escravizar indígena, vai continuar sendo proibido, porque os jesuítas eles vão continuar tendo essa ingerência muito significativa. Só vai mudar quando? A partir de 1750, com a criação do Diretório dos Índios pelo Marquês de Pombal, tá? Que é quando ele vai primeiro, tirar boa parte desse poder político que os jesuítas têm. Muitos jesuítas vão se revoltar contra o Pombal, só que com o Pombal é outra história. Ele é o cara, o braço direito do rei. E aí o que ele faz? Aí sim ele expulsa os jesuítas. Fala, vocês não estão colaborando, então sai fora, tá? Não só os jesuítas, teve outras ordens religiosas também que foram expulsas. Até porque o jesuíta já, o Marquês de Pombal, ele defendia muito a ideia de laicização do Estado. Ele fala que o Estado só podia ser moderno se não tivesse interferência da igreja. Então ele não era um cara bem visto pelo Papa, pelos bispos daquele período. Por isso que, inclusive, depois ele vai ter uma série de problemas. Que mais coloquei? Fortalecimento do controle político da coroa sobre o Maranhão. Digamos que a coroa vai passar a olhar com mais cuidado sobre a região, com mais atenção, justamente para evitar uma outra revolta de Beckman, tá? Demonstração da crescente insatisfação das elites coloniais diante das restrições impostas pelo sistema mercantilista. Tá? Não é à toa que isso não vai ser solucionado. Tá? Isso vai se arrastar por muito tempo, por todo o período colonial. Até a nossa independência, essa disputa entre elites locais e a corte, ela vai ser forte. Tá? Importância histórica, aí eu coloquei um resumão final para você, depois tu dá uma lida na hora que você for estudar, tá? Vamos lá fazer as 10 questões que eu coloquei para você. Mas antes disso, alguém tem alguma dúvida? Um apontamento? Não? Pessoal de casa aí, tudo certo? Vocês já estão dormindo? Vocês já estouraram a primeira latinha? Não pode, não pode, tem que estudar. Só pode beber depois de outubro. Outubro não, novembro, né? É outubro a prova, hein? No Sírio, beleza. Eu como maniçoba por vocês. Vamos lá, galera. Foco.
Já, galera? Podemos. Foi sal? Bora. Bem, queridos, vamos lá. Ó, o pessoal vai bater foto aí, pelo menos deixa eu fazer uma pose, tá? Posta a foto lá de lado, parece que eu tô grávido, pô. Vamos lá, pessoal. Primeira questão. Revolta de Beckman, ocorrida em 1684, foi um episódio marcado por tensões entre interesses locais e mecanismos metropolitanos de regulação econômica no Maranhão colonial. Por sua vez, o movimento serve à análise de formas de articulação política e organização social que marcaram a experiência colonial portuguesa na região. Considerando esse contexto e a atuação da Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, a revolta articulou críticas de colonos aos monopólios comerciais e às restrições econômicas impostas pela companhia, combinando demandas por maior autonomia local, com disputas em torno da mão de obra indígena e da organização produtiva colonial, sem romper com a ordem portuguesa. Texto longo, é bom sempre que você leia ele por parte e vai afirmando cada parte, para no final você chegar à conclusão de que está certo ou errado? Certo. É que se vocês falam errado agora, eu ia embora, eu te juro. Tá certo, galera. Pode pegar, às vezes, uma questão que ela tem não é tão aquela na cara de definição. Ah, revolta foi isso. Você percebe que ele floreia, ele pega no vocabulário, né? Ele tenta ajeitar bonitinho ali, mas no final ele só tá te perguntando as motivações da revolta. Ah, ele tá te dizendo as motivações da revolta, né? Aí você só vai julgar se essas motivações são as corretas ou não. Alguma dúvida na primeira? Não? Segunda questão. Essa daqui foi do último concurso, tá? Ela foi anulada. Aí eu dei uma ajeitadinha aí, bora ver o que tu responde. No que diz respeito à história do Maranhão nos períodos colonial e imperial, julguem os itens a seguir. A criação do Estado do Maranhão e Grão-Pará integrou as reformas administrativas portuguesas destinadas a fortalecer o controle da Amazônia. Até aqui tá ok ou não? Sim, né? Controle, dominação, ocupação. Entre os problemas enfrentados pela administração colonial na região, destacam-se os conflitos entre colonos e jesuítas pelo controle da mão de obra indígena, que contribuíram para a eclosão da revolta de Beckman, no caso aqui, contrários à decisão régia que entregou aos inacianos. Quem são inacianos? Jesuítas, o controle dos índios livres. Certo ou errado? Certo, galera, certo. Por que que essa questão ela foi anulada? Aonde você vê aí fortalecer o controle da Amazônia? Eles colocaram assim, vírgula, por exemplo, aí eles colocaram conflitos entre colonos e jesuítas. Ou seja, a questão que eles elaboraram, ela tinha uma ambiguidade. Qual era a ambiguidade? É como se eles tivessem pegado dois textos e o conectivo que eles usaram, tipo, não conectou a primeira afirmação com a segunda. Então tinha argumentos, o gabarito era certo. O que eles queriam fazer era esse sentido aqui. Estabelecer a relação entre a revolta de Beckman e a criação do Estado do Maranhão. Na tentativa de centralizar a administração, isso gerou descontentamento, isso gerou uma exploração comercial que lá na frente foi resultar. Foi o trajeto que eu fiz da aula, do primeiro horário para agora. Ou seja, as primeiras medidas lá de 1621 foram resultar numa revolta, né? Ou seja, essas políticas de alguma forma elas não funcionaram, pelo menos para os colonos. E meio que foi isso que eles tentaram fazer. Só que na construção vocabular do item, eles tornaram ambígua. Aí a galera entrou com recurso em massa, porque muita gente marcou errado. Porque é como assim, é como se ele estivesse fazendo duas coisas, duas afirmações, e é totalmente desconexo. Depois tu vai chegar em casa, tu vai pesquisar essa questão lá e tu vai ver que ela é um problema. Então eu fiz esse ajuste, e nesse ajuste que eu fiz, ela está correta. Beleza? Isso prova o quê? Que nem a Sebrasp sabe de história do Maranhão. Mentira. Sabe-se, mas cara, eu fico abismado com a quantidade de questões de história do Maranhão que foram anuladas no concurso de 2018.
Se você for lá no que concurso ou no Tec Concurso, você tem como filtrar lá, joga lá, PM Maranhão, Banca Sebrasp, concurso 2018. Aí tem a prova lá que é para oficial, né? Foi o oficial. Você vai ver que teve um monte de questão anulada. Eu contei pelo menos mais 6. E eu acho que na prova toda deve ter caído 9. Tipo, muita questão anulada por ambiguidade, texto, comando mal elaborado, né? Tem uma questão de revolta de Beckman, além dessa, se eu não estou enganado, que foi anulada. Então, assim, eu espero que eles não cometam esses mesmos erros nessa agora, né? Tiveram aí o quê? Quase 10 anos para se corrigir, não é possível. Mas perceba também que não é nada muito aprofundado, não tem ali um textão base. Só que eu parto do pressuposto, se tu consegue fazer uma questão de um nível mais alto, a mais baixa tu vai conseguir desenrolar tranquilamente. Então vou sempre dar uma mesclada no teu material para te preparar para o que vier. Quarta questão. Em 1684, eclodiu uma revolta... Perdão, gente. Então eu fiz alguma besteira aqui. Eu marquei aqui a terceira, né? Coloquei 2 gabaritos, desculpa. É o horário. Hoje é sexta. Terceira questão. O século XVI marcou o início da colonização do território brasileiro pelos portugueses. Mas as terras descobertas ao sul do continente americano e conquistadas por Portugal e Espanha foram, à época, cobiçadas por outros povos europeus, como os franceses, ingleses, holandeses, que chegaram a ocupar os domínios portugueses e espanhóis no Novo Mundo. Em meio a essa disputa, ampliada quando Portugal foi incorporada pela Espanha na denominada União Ibérica, situa-se parte significativa da história do Maranhão, período colonial. Então, só uma encheção de linguiça essa primeira parte aí. Considerando o contexto histórico apresentado no texto precedente, julgue os seguintes itens relativos à história do Maranhão. Não era para estar essa parte aí, tá? Para dar adaptação, acabei esquecendo de tirar. É a partir de agora. No século XVII, o Maranhão foi local de conflito entre os colonos, que não aceitavam escravizar os indígenas, e os jesuítas, que impediam a escravidão africana na região. Certo ou errado? O que está errado? É meio que o contrário, né? Os colonos não aceitavam escravizar indígena. E o que eles mais queriam, era o sonho deles. Pediu pro Papai Noel todo ano para escravizar indígena, mas não podia. Não, mas é só uma observação agora, sem brincadeira, porque é um papo muito sério isso. Mesmo com a proibição, muitos proprietários de terra escravizavam indígenas. Aquela visão que a gente aprende no ensino fundamental, dizer assim, quando entrou o escravizado africano, gradualmente a escravidão indígena foi substituída pela escravidão negra. Isso não existe para a Amazônia colonial. Desde o início da colonização até, sei lá, século XIX, existiu escravidão indígena. Só que tudo vai depender da região. Vai ter momentos que ela vai ser mais frequente e vai ter momentos que ela vai ser mais na encolha. Tá? Então, mesmo com a proibição, mesmo com a atuação dos jesuítas, havia escravidão. Só qual era o problema? Se alguém descobrisse que alguém estava fazendo um indígena de cativo, ele poderia ser processado, ele poderia inclusive ser preso. Tá? Então era perigoso, mas rolava. Então, nesse caso aqui, o que está errado é, não aceitava escravizar indígena, sim, os colonos aceitavam, queriam, e os jesuítas impediam a escravidão africana. Não, era o contrário, eles impediam a escravidão indígena, no caso dos jesuítas. Então, terceira questão, está errada. Quem já tinha marcado aí, quando eu botei aqui o C, ficou desesperado, não? Quarta questão. Em 1684, eclodiu uma revolta de proprietários de terra no Maranhão, conhecida como Revolta de Bequimão. Os revoltosos posicionavam-se contra o monopólio da Companhia de Comércio e contra os jesuítas, certo ou errado? Certo. Tu treme, é? Essa daí é a mais na cara que existe, tá? Quinta. São Luís. Princípio de fevereiro de 1684. Manuel Beckman, Francisco Dias Deiró, Jorge de Sampaio, Thomas Beckman, Belchior Gonçalves, Manuel Coutinho, Lázaro de Melo, todos os meliantes aí reunidos, e mais alguns padres, faziam reuniões secretas, trocavam bilhetinhos, no meio de missas e espalhavam pelas cidades panfletos de indignação contra a administração de Francisco Sá, olha aí, nosso parente, e Menezes. Eram, em sua maioria, proprietários de terra,
oriundo dos primeiros portugueses que se descolaram para aquela região. Esses homens, após o sermão inflamado do Frei Inácio da Fonseca e Silva, que criticava as atitudes do estanco, o que é estanco? Monopólio, tá? E reprimia as ações jesuítas em 24 de fevereiro de 1684. Texto base, né? Então, considerando o excerto acima e as revoltas coloniais no Brasil, avalie o item a seguir. A revolta de Beckmann, ocorrida no Maranhão em 1684, foi motivada principalmente pela insatisfação dos colonos com o monopólio comercial imposto pela Companhia de Comércio do Estado do Maranhão, que controlava a compra de mercadorias e a venda de produtos agrícolas, certo ou errado? Certo. Essa questão é aquela ótima para você fazer seu resumo de estudos, tá? Que ela está bem sistematizada, o próprio trecho. Me perguntaram, o menino perguntou, né, do online, o Rodrigo, perguntou forma de estudar. Professor, eu quero ler alguma coisa além do material que você distribui. Vai nas questões e sempre vê os comandos, né, desses textos. Então, tem sempre a referência aqui, ó. Né, não sei o que, Caetano, Revolta de Beckmann, Um Olhar de João Felipe Bettendorf. Às vezes é um livro, mas às vezes é um artigo pequeno, de 10 páginas, 5 páginas, ali. Tá no ônibus, tá num trabalho, tá num banco, tá numa fila de espera, pega lá, dá uma lida. Tu te apropria melhor do conteúdo e tu ganha a tua questão tranquilamente lá na prova. Oi. Começando pelo enunciado. Boa pergunta. Cara, se tu tem um domínio do conteúdo, né? Tem um domínio do conteúdo, tu consegue. Porque aqui ele já fala o que foi. Ele te dá uma definição do que foi a revolta de Beckmann, né? No caso, o texto, ele te dá uma afirmação. Ele te dá ali indícios. Ele fala sobre a companhia. No caso aqui, o texto está servindo como uma pista. Se tu tem o domínio do conteúdo, sabe com clareza do que foi a revolta de Beckmann, tu pula o texto tranquilamente, começa pelo comando, tá? Eu não sei se a tua banca ela vai trazer esse modelo de questão. Estou colocando aqui para a gente variar. Mas se eu pegar como base o concurso de 2018, eles não trouxeram nenhuma questão do Maranhão com texto base. Eles trouxeram questão seca, direta. No máximo que eles trouxeram foi um texto para você resolver várias questões, que só vai mudando o comando das afirmativas, tá? Mas, assim, nesse caso, se tu vê lá um texto para várias, tu vai ter que ler o texto. Porque o texto não tá do nada lá, tá? Sexta questão. Blá, 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 blá. A revolta liderada pelo senhor de engenho Manuel Beckmann, eu vou logo pro comando aqui, tá? Tá estourando nosso tempo. Foi vitoriosa. Coroado rei, Beckmann governou o Maranhão por muitos anos, até ser condenado e enforcado pelo Tribunal do Santo Ofício, fato que resultou na integração da região ao Estado do Brasil. Ah, certo sim. Vai lá, marca certo lá pra te ver. Gente, essa está absurdamente errada. E olha quem fez? Sebrasp do Maranhão, no PM Maranhão 2018. Deixa eu ver. Só que essa daqui, galera, não é do concurso oficial, é de um outro modelo que ela era discursiva, tá? Mas assim, pode acontecer de uma questão com uma afirmativa mais absurda, sim, pode acontecer. Pode acontecer. Mas eu não gosto muito porque todo mundo acerta. E aí é ruim. Mas pode vir. Sétima questão. A revolta de Beckmann, ou Beckmann, né? Ocorrida em 1684, foi uma das mais significativas insurreições do período colonial brasileiro, e especificamente no estado do Maranhão e Grão-Pará. Essa revolta foi liderada por dois irmãos de origem flamenga. Suas principais causas estavam relacionadas à insatisfação da Companhia de Comércio do Maranhão, que tinha um monopólio comercial concedido pela coroa portuguesa. A companhia era responsável pela administração do comércio na região, incluindo o comércio de escravos indígenas. Não, perdão, o comércio de escravos indígenas. Os colonos locais reclamavam dos altos preços dos produtos e das condições desfavoráveis impostas pela companhia, que limitava o comércio livre e restringia a economia local. O que tu acha?
Tá certo ou tá errado? Tá quase tudo certo, né? Quase tudo certo. Tem um erro aí. Qual é? Comércio de escravos indígenas, né? Porque a escravidão indígena, ela vai ser proibida. Então ela está... Fala, meu querido. Flamengo pode ser, porque o Beckman, o Manuel Beckman e o Thomas Beckman, eles nasceram no Brasil, mas a família dele é de origem alemã, se eu não estou enganado. Aí eles chamam Flamengos toda aquela galera que está na região ali de Bélgica, ao norte da Alemanha, Países Baixos, né? Acho que eu falei disso para vocês na aula passada. Então ele é de origem, né? Então então não está errado essa parte, não está errado. É mais genérico, tá? O erro seria escravos indígenas. Beleza? Oitava questão. Oitava questão. As revoltas nativistas ocorreram. E até estourou no sistema. Ocorreram no Brasil durante o período colonial, século XVII, século XVIII, demonstrando insatisfação dos colonos com Portugal e com a administração colonial. Entre essas rebeliões está a revolta de Beckman, ocorrida no Maranhão, caracterizada pela insatisfação e defesa de um projeto emancipatório. Certo ou errado? Qual é o erro? Emancipatório, né? Não é emancipatório, ela é de caráter nativista. Não possui projeto emancipatório. E a última afirmativa, né? Sobre as revoltas nativistas, a rebelião... Perdão, a nona, né? Sobre as revoltas nativistas, a rebelião contra os abusos cometidos pela Companhia de Comércio do Maranhão deu origem da revolta dos irmãos Beckman. Certo ou errado? Certo, tá? O texto fala exatamente sobre as causas que levaram à revolta de Beckman. E a última... A criação das companhias de comércio, às quais o governo português concedeu o monopólio do comércio colonial, agradou os colonos e, em especial, os comerciantes brasileiros, que no Maranhão apoiaram a expulsão dos jesuítas promovidas pelo governo local. Certo ou errado? O que está errado? Tem dois erros aí, tá? Primeiro que não agradou e o segundo... Não, eles apoiaram a expulsão dos jesuítas? Eles defendiam a expulsão dos jesuítas, mas tem um problema aí. Promovida pelo governo local. Foi o governo que expulsou os jesuítas? Foram os revoltosos, tá? Então a última também errada. Tchau, meus queridos. Bom retorno, bom final de semana. Até semana que vem.